Com relação aqui à questão do Alacian, cara, a notícia é importante, o dinheiro nos cofres do Flamengo, né? O Flamengo aí acertou a venda do Alacian ao Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros, né? Bem encaminhada a venda aí, mesmo tendo sido relacionado e permanecido no banco no empate 1-1 com o Internacional, o atacante já tem o acordo fechado para deixar o clube, a negociação gira em torno de 10 milhões de euros mesmo, valor aí que equivale a cerca de 62 milhões de reais. Então, o negócio que tinha dado uma travada voltou a caminhar e agora o Alacian está bem perto, então, de ser anunciado pelo Red Bull Bragantino, tá? O jogador aí. E o Flamengo, óbvio, vai permanecer com uma parte dos direitos e bota uma grana boa aí no bolso, né? Foi uma preferência do Flamengo negociar ele para o Red Bull Bragantino pela vitrine que é, para poder até mesmo conseguir no futuro receber um valor que ele não conseguiria dentro da Premier League, somente uma mais-valia, que lá não é permitido permanecer com parte dos direitos, né? Então a gente trazendo aí para vocês todas essas informações aí. Ô, Papa, você também está se sentindo um vascaíno depois do que aconteceu no Maracanã e do que aconteceu nas últimas 4 rodadas do Flamengo, não? Nunca. Me sentindo um vascaíno, nunca. Mas eu estou me sentindo desconfortável, muito desconfortável. Tinha tempo, triste, né, Papa, que não brigava lá embaixo nas competições, né? Porque ali não, 2004, é surreal, 2005 né, cara? era assim, né? Mas o começo de ano é igual a 2025, né? Ih, rapaz. O Flamengo empatou com o Inter o primeiro jogo 1-1 no Maracanã e contra o São Paulo o Flamengo perde também em 2025, verdade. Então. Olha aqui, o Papa, você perguntou agora há pouco o seguinte, primeiro a gente tem que identificar o que está acontecendo com o Flamengo. Nem o Felipe Luiz parece saber. Você tem ideia, você tem uma pista, você consegue já começar a responder isso? Para mim, é físico e tático, né? Eu acho que o Flamengo o Felipe precisa se atualizar, o time não tem jogada, o time não consegue produzir. Eu acho que alguns jogadores realmente não estão conseguindo corresponder, não é possível. O Bruno Henrique muito mal. O Royal, cara, eu falava ontem aqui, tinha que começar com o Varela. O Royal não está conseguindo ter uma sequência. E não é achar que o jogador tem que ir embora, que tem que pedir a cabeça, que o jogador não vai dar certo. Mas, cara, você percebe que o cara, tá numa situação ali que vai errar 2, 3 bolas, a galera vai começar a vaiar, vai começar a pegar no pé. Cara, vai dando oportunidade para ele, né, entrar no segundo tempo e tudo mais, mas, cara, começa com o Varela, né? Você vê que o Varela entrou, mudou o jogo do Flamengo, né? O Varela mudou o jogo. Ele é titular absoluto para mim, o Guilherme Varela. Agora, é difícil, né, cara, você ter alguns jogadores ali que não estão conseguindo render, até mesmo o Pedro, né? O Pedro, ele mesmo sendo o titular ali do ataque, o Bruno Henrique entrou e não conseguiu corresponder, né? O time, cara, eu achei o time do Flamengo muito mal armado, fisicamente, eu achei o Flamengo mal posicionado. Parece que a cada momento o Felipe muda a escalação, muda a posição dos jogadores. Um jogador que faz uma função, no outro jogo já faz outra. O Flamengo não tem uma cara. Então a impressão que eu tenho é que aquele Flamengo de 2025 esquece. O Flamengo de 2026 é um time apático, sem parte física e sem uma tática definida, né? Na verdade, sem jogadas. É difícil, cara, mas óbvio que tem uma hora ou outra que alguma coisa funciona, uma jogadinha ou outra funciona, mas muito mais por lampejo da categoria de cada jogador, de um Arrascaeta, de um Cebolinha e tudo mais, do que obviamente, parte tática. Então, cara, você, sinceramente, a gente fica assustado de ver como é que um time pode piorar tanto de um ano para o outro, né? Agora, eu acho uma loucura a gente ver torcedor já falando em pedir a cabeça de treinador, porque tem que mandar embora jogador tal. O Paquetá chegou, foi uma contratação péssima. 2 jogos ele foi muito mal. O gol dos caras saiu de uma bola errada, de um passe errado do Paquetá. É verdade. Mas vamos ter calma também. O Flamengo, a temporada está... Vamos analisar num contexto diferente? Quando que aconteceu de um Brasileirão começar em janeiro, gente? É a primeira vez. Em anos, né, eu não me lembro há muitos anos atrás, mas em anos é a primeira... Se a gente parar para pensar nos tempos aí, né, no novo século,
Acho que é a primeira vez que desde que virou ponto corrido, acho que é a primeira vez que o Brasileiro começa em janeiro. Sim, mas o Flamengo tá mal no Carioca e perdeu a Supercopa também, né, Papa? Não dá pra botar a pressão só em cima do Brasileiro. Mas olha só. No Carioca, o Flamengo perdeu com a base. Pro Fluminense, um jogo, um clássico, ok. Ganhou do Vasco, outro clássico. Eu tô falando o seguinte, o Brasileiro começava depois. Então a gente não tem como ter um parâmetro para entender. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Você não tem um parâmetro para você entender como estaria o Flamengo de 25 nesse momento agora. Será que o Flamengo de 25, que também perde pro Tátira, isso até o Felipe falou na coletiva, apesar de eu achar muito ruim que ele tenha dito que não foi parte física e agora dizer que foi, tá? O fato de eu achar que é um exagero falar em pedir cabeça de treinador e tudo mais, não impede de eu criticar o treinador. Eu tenho direito de criticar. Eu acho que ele tem que identificar, fazer um diagnóstico do que está acontecendo, tem que melhorar. O time tem que ter jogada, o Flamengo, cara, tirando um chutezinho ou esse ou outro desse aí, cara, chega. O Flamengo não chega com perigo. O Flamengo não tem uma jogada como tinha em 2025. Então, mas, Papa, o Flamengo de 2025 era assim também no começo do ano? Em janeiro e fevereiro? Talvez. O Flamengo perde no começo também ali da Libertadores. Então, o Flamengo faz uma Libertadores em fase de grupos pífia em 2025. Pífia. A galera tá esquecendo isso. O ano já de 2025 março, tinha tudo para ser um fracasso. Fase de grupos é março, abril ali. Fala, Raíssa. Gente, mas o ano de 2025 do Flamengo foi espetacular em resultado. Foi espetacular em resultado, mas não em desempenho. O Flamengo de 2025 era um time pragmático. Se você pegar o Flamengo depois do Mundial de Clubes até o final, e o Felipe Luiz falou isso quando eu questionei ele sobre os gols, que o Flamengo vinha sofrendo muitos gols, na resposta ele diz que tá tudo igual, que os problemas do Flamengo são os mesmos problemas do ano passado. E realmente são os mesmos problemas do ano passado. Só que há uma diferença aí. O time do ano passado e o time do Felipe Luiz, ele depende muito da pressão. Então ele depende muito que o time esteja muito bem fisicamente. Esse time do Flamengo, ele tem uma dificuldade enorme para construir. E isso não é de agora, isso é desde o ano passado. O Flamengo tem muita dificuldade para construir. Então, a pressão sempre foi uma arma poderosíssima do Flamengo para chegar no gol, assim como a bola parada. No ano passado, o Flamengo fez muito gol de bola parada. A defesa estava muito bem, a linha defensiva do Flamengo estava muito bem, muito coordenada, muito firme. Esse é o diferencial. Mas, ofensivamente, o Flamengo do ano passado não era aquele time que tinha várias jogadas, que trabalhava muito bem a bola, que tinha muita criação. O Flamengo tem muita dificuldade de criar. E aí, como a pressão é a grande arma desse time, como o time não está bem fisicamente, sente mais dificuldade. No jogo de ontem, o Flamengo tinha Lucas Paquetá, o Arrascaeta, depois entrou o Carrascal, né? Naquele momento o Carrascal até entrou bem, conseguiu ali uns 2 passes que clarearam jogadas, mas acabou que Samuel Lino entrou bem também, não achei que o Samuel entrou mal ontem, não. Não achei que o Lino entrou bem, não. Inclusive num passe que o Carrascal deixou o Samuel Lino dentro da área, o Samuel Lino tomou uma decisão erradíssima, desperdiçou uma grande oportunidade para o Flamengo. Mas assim, é um time que constrói muito pouco, mas não é de agora. Isso já acontecia no ano passado. Só que no ano passado o time estava muito bem fisicamente. Tinha uma Arrascaeta voando, né? O Arrascaeta fez a melhor temporada da carreira dele. Ele fazia diferença. Ele fez a melhor temporada da carreira dele. Você tinha um Rossi brilhando também nos momentos importantes do Flamengo, principalmente na Copa Libertadores. Se você pegar a campanha do Flamengo na Libertadores, foram 13 gols em 13 jogos. Se não me engano, foram isso. 13 gols em 13 jogos. Depois a produção puder confirmar. Você teve um Rossi salvando contra o Racing, você teve um Rossi salvando contra um Estudiante, você teve um Rossi salvando contra o próprio Deportivo Táchira. Acho que o jogo, assim, que o Flamengo jogou muito bem, foi tranquilo pro Flamengo durante toda a Libertadores, foi contra o Internacional. Foram jogos contra o Internacional. Fora isso, foi sofrido. O Flamengo No PicPay tem empréstimo para negativado. Você contrata direto pelo app, sem burocracia. E o dinheiro cai na conta em até 2 minutos. Dê mais pique para sua vida. Obviamente não acontece agora, porque obviamente não está bem fisicamente, sente mais dificuldade. No jogo de ontem, o Flamengo tinha
O Flamengo tinha o Lucas Paquetá, o Arrascaeta, depois entrou o Carrascal, né? Naquele momento o Carrascal até entrou bem, conseguiu ali uns 2 passes que clarearam jogadas, mas acabou que Samuel Lino entrou bem também, não achei que o Samuel entrou mal ontem, não. Não achei que o Lino entrou bem, não. Inclusive num passe que o Carrascal deixou o Samuel Lino dentro da área, o Samuel Lino tomou uma decisão erradíssima, desperdiçou uma grande oportunidade pro Flamengo. Mas assim, é um time que constrói muito pouco, mas não é de agora. Isso já acontecia no ano passado. Só que no ano passado o time estava muito bem fisicamente. Tinha uma Arrascaeta voando, né? O Arrascaeta fez a melhor temporada da carreira dele. Ele fazia diferença. Ele fez a melhor temporada da carreira dele. Você tinha um Rossi brilhando também nos momentos importantes do Flamengo, principalmente na Copa Libertadores. Se você pegar a campanha do Flamengo na Libertadores, foram 13 gols em 13 jogos. Se não me engano, foram isso. 13 gols em 13 jogos. Depois a produção puder confirmar. Você teve um Rossi salvando contra o Racing, você teve um Rossi salvando contra um Estudiante, você teve um Rossi salvando contra o próprio Deportivo Táchira. Acho que o jogo, assim, que o Flamengo jogou muito bem, foi tranquilo pro Flamengo durante toda a Libertadores, foi contra o Internacional. Foram jogos contra o Internacional. Fora isso, foi sofrido. O Flamengo empatou com o Central Córdoba e perdeu. Empatou fora e perdeu em casa. Então, assim, o Flamengo está com os mesmos problemas, sim, do ano passado. Só que a diferença são duas, né? A linha defensiva no ano passado estava muito bem, estava muito coordenada, e a pressão do Flamengo com a parte física dos jogadores também ajudou e funcionava muito. O que obviamente não acontece agora, porque o time está num momento físico bem diferente do que esteve em 2025. Pode completar aí, Papa. Não, é exatamente o que a Raíssa estava falando. O Flamengo não cria jogadas, cara. É muito difícil. Eu achei que o Samuel Lino entrou, não é que ele entrou bem, tá? Falei, talvez eu tenha falado que entrou bem, mas eu acho que ele entrou melhor do que ele vinha participando nos outros jogos. Mas ainda assim, muito aquém. Eu falei no meu canal ainda agora, muito aquém. E o que eu acabei de falar no meu canal foi o seguinte: eu acho que o Flamengo precisa demais que esses jogadores que custaram caro, quase 70 milhões de euros, né? O Paquetá e o Samuel Lino juntos, quase 70 milhões de euros. É muito dinheiro. É um dinheiro gasto, gente, que você precisa de resultado. Não é que se vai dar certo ou não, precisa que dê certo. 67 milhões, né? O Samuel foi 25, né? 25 foi no quase Samuel 30, né? No balanço tá quase 30. São 400 milhões de reais, tá, gente? Meu amigo. É um pouquinho mais até do que 400 milhões de reais, com 27, segundo a Não, e o Samuel Lino contra o PSG, ele entra no finalzinho e não bate pênalti. Na Supercopa ele nem entrou. Um jogador caro como ele, que até ontem era a maior contratação da história do Flamengo, é muito pouco. Eu tô total de acordo com o Papa. O Flamengo precisa... Concordo. Total. Isso aí não é se ele que esses precisa jogadores... dar certo. É muito... Claro. É surreal, é um valor muito alto. Esses caras precisam dar certo. Paquetá também, não é Papa, se né? ou... É porque o Lino tá aí há mais tempo, O Flamengo gastou 42 né? milhões de euros no Paquetá, o Palmeiras vai gastar 25 no Arias. E, cara, a chance do Arias dar certo é enorme. O Paquetá ontem ele tava jogando, ontem ele tava jogando de ponta aberto e não meia marcando por lateral. dentro, voltando pra marcar lateral. No caso do Samuel Lino, não. Mas será que não é o Felipe que tá usando errado também? É isso também, né? É isso que a Raíssa tá levantando aqui, falando, né? que é. Posicionando o cara de ponta direita, marcando lateral, quer dizer... Não, Ontem Samuel a gente Lino falou não. aqui, Samuel ó, Lino meia não tem direita, desculpa. meia ponta. Falando O do Samuel Paquetá. Lino não tem desculpa. Não, então, a não ser que e ele, o Paquetá a não ser chegou que no agora, né? posicionamento Paquetá. do time, ô Ilan, o posicionamento do time e na opção que ele tem ali, ele não consiga funcionar tão bem, mas o Samuel Lino não tem desculpa. E outra coisa, né, teve um torcedor famoso aí do Fla, o Lula, né, ex-presidente da Raça, ele comentou um negócio que eu achei interessantíssimo. O Samuel Lino, ele joga olhando para baixo. Só aí tinha que ter sido Isso avaliado aí é pelo scout quando o clube... Ah, pode ser psicológico, aí eu entendi. Porque... Eu testaria o Samuel Lino de ala pela direita. Como ele já jogou, né? Já jogou. E assim, não é à toa, o Simeone é um grande treinador, né? É um grande treinador. Não à toa o Simeone usava ele de ala. E já usou ele de ala pela direita. Eu acho que realmente, talvez, enfim, o Flamengo possa estar com a dificuldade ali com o Alexandro, né? Fisicamente, o Alexandro tá muito mal, gente. E a sequência de jogos que ele tá tendo, ele nunca teve. Pelo menos desde que chegou ao Flamengo. E o Ayrton Lucas também não tá bem. Teve o problema da pubalgia, tá se recuperando ainda. Então, assim, eu testaria o Samuel Lino de ala pela direita. Olha